Bom, eu sou Sidney, mais conhecido por Ney. Todos me conhecem que a minha cidade é muito conhecido e eu tive sim essa grande experiência que eu tive, inesquecível. Até brinquei com a minha mulher, mesmo que se eu ganhar na loteria, a emoção não vai ser a mesma do que a emoção que eu passei lá, entendeu? Então, mas é uma coisa que jamais vai ser na minha cabeça, uma coisa que nada vai igualar. Então tem algumas coisas para falar para vocês verem, para vocês ouvirem, e algumas fotos que vocês vão ver também de lá, né? Sentir um pouquinho da coisa que eu passei por lá. E estou mostrando agora a cidade de Jaffa, essas cidades, como se diz, milenar, né? Uma das cidades mais velhas do mundo. Foi nesse lugar que estou mostrando aí que Deus mandou o Jonas fazer uma pregação lá, e o povo lá era muito bravo, o povo matava. Naquela época o povo, né, não tinha ainda muito contato com Deus, não acreditava muito. E ele ficou com medo e mudou o rumo e foi para o outro lado, entendeu? Não quis ir lá não. Mas como todos conhecem a história, é bíblica, está na Bíblia, não é nada inventado. A baleia engoliu ele, estava no alto mar com o barquinho, engoliu e vomitou ele na praia dessa cidade onde Jesus foi mandado ele ir. Então, e aí ele sentiu que era ali mesmo que ele tinha que fazer o trabalho dele, e foi o que aconteceu. Então essa é a cidade de Jaffa, tem mais umas partes, né? A cidade milenar, ela é toda assim, nada de prédios, é uma cidade que conserva ainda a cultura, o sistema, né? Então eles ainda conservam. Então é um lugar muito interessante, é um lugar muito... Ele só via através da palavra de Deus na Bíblia Sagrada, agora eu estive lá, né? Então isso mexeu muito comigo. Esse é um porto de... Esse porto foi falado lá que ele tem mais de 6.000 anos de existência. Esse porto, o rei Salomão usava esse porto. Na época do rei Salomão, olha só. Quantos milhares de anos faz isso? Tanto que o nome dele é Porto do Rei Salomão. Entendeu? Aí o rei Salomão, quando saía de barco, aí que ele ancorava o barco dele. Esse é o porto. Essa uma vista que eu tinha de Jaffa, Tel Aviv, da capital. Capital financeira. Capital da fé é Jerusalém. Capital financeira. Israel tem duas capitais, né? Que é Tel Aviv, a capital financeira, e Jerusalém, a capital da fé, né? Então essa é uma visão que eu tive de Jaffa a Tel Aviv. Então, achei interessante e mostrei. Essa aí é no Monte Carmelo, é um lugar onde também o Velho Testamento, onde o profeta Elias foi perseguido na época. Ele era perseguido, eles queriam matar o profeta Elias e ele ficou muitos anos morando numa gruta, sabe? No meio das montanhas. E é essa gruta que o profeta... Está no meu som, sabe? Então pode passar anos e anos, eu vou me emocionar sempre que eu tocar nesses assuntos de lá. Essa é a gruta que o profeta Elias ficou escondido por muitos anos nessa gruta, entendeu? Hoje é uma igreja em cima e do lado, embaixo tem uma escada, desce e tem essa gruta. Então essa gruta o profeta Elias ficou escondido por muito tempo, tá vendo? Gruta original. Foi nada mexido, como era, tá aí. Então eu tive que tirar uma foto minha lá para provar que eu tô lá, né? Como se diz, eu tinha que provar para minha mulher que eu estava lá, né? Só mostrar a foto sem parecer eu. Então essa gruta que o profeta Elias, muito 1000 anos antes de Jesus nascer, o profeta Elias, Velho Testamento. Mas por isso que prova que Jerusalém, aquela região toda ali, é o lugar onde tudo começou, né? Desde os profetas, antes de Jesus nascer. Essa aí é o Mar da Galileia. Esse mar aí é onde Jesus caminhou por cima das águas, onde teve a pesca milagrosa. Esse pedaço, esse lago aí, entendeu? Quando se fala em Mar da Galileia, é isso aí. Eu estava no hotel, eu levantei cedinho do sol nascendo, até fiz uma filmagem aí, sabe? Tem muitas fotos, esse é o Mar da Galileia. Jesus caminhou por cima. Aí também é o mesmo Mar da Galileia, nós estávamos de barco andando em cima do Mar da Galileia, onde os apóstolos faziam sua pescaria. Então nós estávamos de barco em cima. Então eu tive também em cima do Mar da Galileia, quando os apóstolos andavam de barco, eu andei. Tá vendo? Nosso grupo dentro desse barco.
É o barco tipo dos pescadores, sabe? Então ele ficou umas horas em cima desse barco, em cima do barco, em cima desse mar da Galileia. Esse lugar também aí onde está essa árvore plantada aí é Cafarnaum. Cafarnaum também é um lugar muito citado na Bíblia. Foi nesse lugar que Jesus fez a multiplicação dos pães. Ele transformou lá, que fala lá que o povo estava com fome, mais de 10 mil pessoas. Então ele transformou. Só tinha lá uma criança com uma cesta com 5 peixes e 6 pães. Né? Ou vice-versa, coisa assim. Ele tinha só essas. Jesus transformou isso em muitos cestos de pão e peixe e alimentou mais de 10 mil pessoas. Foi nesse lugar aí. Hoje tem até a igreja, hoje todos os lugares sagrados, hoje tem um templo, né? Então esse lugar, essa área é um lugar que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. Pães e os peixes, né? Esse é o lugar. Essa é a capela que está em cima desse lugar. Então tem essa igreja lá, né? Muito bonita, no lugar da multiplicação. Aí também aí é o lugar que os apóstolos, eles aportavam o boa coisinha da pescaria, é aí que eles ficavam, né, sabe? Aí que eles desciam, encostavam seus barcos, aí eles recolhiam os peixes que pescavam, e onde aconteceu a pesca milagrosa, tem uma parte que você deve conhecer, que fala que eles chegaram cansados, não tinham pegado nada durante a noite inteira, pescaram, você conhece, né? Aí Jesus estava nessa praia aí, ó, nesse lugar aí, ó. Jesus perguntou para ele e falou, não pegamos nada, essa noite estava ruim de pesca. Aí Jesus falou, mas joga mais uma vez a rede do seu lado esquerdo. Esse lugar aí, ó, foi perto do barranco, não foi lá no meio não, foi chegando no barranco. Eu falei, mas Senhor, nós a noite inteira jogando a rede, não pegamos nada, vai pegar agora aqui na beira do barranco. Foi onde eles jogaram a rede e a rede veio super lotada de peixe, né? Então foi esse lugar aí, ó. A uns 10 metros adentro dessas águas aí. Tem mais uma passa. Aí nós estávamos rezando uma missa no lugar da pesca milagrosa. Tanto é que o tema da missa do Evangelho do dia foi o dia da pesca milagrosa. Então era interessante isso. Aí do lado, esses padres também aí, também nesse lugar. Hoje tem essa igrejinha lá. Mas é o lugar onde eles paravam o barco deles. Tudo que você vai falar em pesca milagrosa, você lembra desse lugar que é aí, ó. O lugar onde os apóstolos faziam, Pedro, João. Esse lugar aí, ó, pode ter um vídeo em cima, a casa de São Pedro, onde Pedro morava. Pescador, o apóstolo de Jesus. Só que aí não tem acesso porque se todo mundo entrasse dentro aí, todo mundo queria levar uma coisa, não tinha mais nada lá, né? Então aí construiu uma sinagoga em cima, olha lá, tá vendo? Então nós via, de cima nós via, aí na casa dele, mas era só o restou, né? Não uma casa. Então aí nós via, esse lugar que estamos olhando é a cozinha de Pedro, porque na época lá, não era a sala que era o ponto que recebia as pessoas, era na cozinha. É onde Jesus ficava com São Pedro direto. Então, que do vidro lá é a cozinha onde Jesus ficava com Pedro. E aí, então, nós estávamos vendo a cozinha, a casa de Pedro era muito grande. Ó, dá uma olhada como é que era a casa de Pedro. Foi onde eu descobri que Pedro era um homem muito... Ali, ele contratava todos os pescadores ali que trabalhavam para ele. Então, São Pedro, a casa dele era muito grande. Entendeu? Dá pra você ver como é que era, tá vendo? Então, ele é o que restou da casa de Pedro, mas era muito grande, tá vendo? E ninguém tem acesso lá. Tem uma grade, então a gente tira da grade. Essa igreja aí, ó, é o lugar do Morro das Bem-aventuranças, onde Jesus fez para os apóstolos, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que acreditam. Você conhece as bem-aventuranças. Então foi essa igreja está construída no lugar em que Jesus fez o momento das bem-aventuranças para os apóstolos. Hoje é muito bonita, a igreja é muito bonita, tá vendo? Essa é a guia nossa aqui, que acompanha a gente. Ó, tá vendo? Hoje é um jardim, hoje é bem cuidado desse morro, sabe? As irmãs carmelitas que cuidam, tá vendo? Ó, como é que é lá? Tá vendo? Esse é o lugar, tá vendo? Do lado da igreja. Jesus tinha vista para o mar da Galileia.
Então o que ele fez, essa, tipo uma pregação, né? As bem-aventuranças foi aí. O lugar exato que Jesus ficava. Tá vendo? Muito bonito o lugar. Esse é o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. E todo mundo que vai visitar aí, ó, é confirmado o batismo. Entendeu? Então não é batizado, ele já foi batizado. Então não existe dois batismos, né? Então é confirmado o batismo. Então as pessoas entram na água e eles batizam como. Então eles dão até um documento que você foi confirmado o seu batismo no Rio Jordão. Um registro, né? Então aí é o Rio Jordão, tá vendo? Esse é o Rio Jordão. A pessoa pode pensar que é grandão, não, é um rio que passa nesse lugar, né? Tiberíades. Então ele passa ali onde Jesus foi batizado por João Batista. Olha lá, tô de amarelo, lá, tá vendo? Eu que tô lá com a caneta amarela. Eu também fui batizado, entendeu? Só que eu não quis entrar lá dentro, aquelas roupas. Eu quis ser batizado no trato. Como eu vejo que Jesus foi batizado. Jesus não foi fundado nas águas igual estava fazendo aí. Então eu fui batizado, eu quis ser batizado, tá vendo assim, ó, com água na cabeça, entendeu? Então o padre me batizou dessa forma. Então está sendo confirmado o meu batismo no Rio Jordão. Essa igreja aí está construída num lugar onde Jesus fez o primeiro milagre. É Canaã da Galileia, entendeu? Esse é o lugar que Jesus fez o primeiro milagre dele, foi aí. Que transformou água em vinho, já ouviu falar também, né? Então ele nem tinha aparecido. Nessa época aí, quando Jesus fez esse milagre, nem o povo sabia que Jesus tinha nascido um Deus estava no meio deles. O povo não tinha conhecimento. Ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Então nesse lugar aí que ele fez aquela que Maria falou para ele que tinha acabado o vinho, né? O povo o dono da festa estava preocupado. E foi onde que ele transformou, mandou encher as talhas de água e transformou em vinho. De melhor qualidade do que estava sendo servido. Né? Então esse é o lugar. E essa é uma capelinha do lado dessa igreja, essa capelinha também, nós estávamos aí, ó, uma missa. Todo lugar a gente rezava uma missa, o padre fazia uma missa para nós. O padre que foi com a gente, não o padre de lá. Então a gente fazia uma missa. E também o que foi interessante nesse lugar aí, foi confirmado o nosso casamento também. Eu tenho até o protocolo, foi confirmado o meu casamento em Canaã da Galileia. E aí é feito casamento direto nesse lugar aí. Isso virou uma tradição, entendeu? Jesus foi convidado para um casamento, então ele foi nesse casamento, normal, com uma pessoa normal. E onde aconteceu, ele fazia o primeiro milagre dele. Até eu tirei até uma foto num casamento, estava tendo um casamento lá. Eu tirei a foto da noiva, achei interessante. Né? Era um casamento real ali, em Canaã da Galileia, no lugar do primeiro milagre de Jesus. Essa mulher estava casando. Essa aí é a cidadinha de Canaã da Galileia ali. Então, ela estava saindo, eu tirei uma foto, eu achei bonito isso aí. Esse lugar é muito. Esse lugar também eu estava muito, sabe, ansioso para conhecer. Essa é a igreja da Anunciação. Foi aí que o anjo anunciou para Maria que ela ia ficar grávida de Jesus. Hoje é uma igreja no lugar, né? Hoje é uma igreja. Embaixo dessa igreja tem a gruta onde o anjo apareceu para Maria. Ela estava pegando água numa fonte, onde ele falou que ela ia ficar grávida, né? Ia nascer. E ela assustou com aquilo tudo, tem a história toda, que todo mundo já conhece. Né? Então, é a frente da igreja. Então tem uma foto minha em frente. E aí tá vendo? Isso aí já é no subsolo dessa igreja, que é onde é o lugar real do lugar que o anjo apareceu. Entendeu? Aí, tá vendo? Esse é o lugar que nós não temos acesso também lá, também tem uma grade, ó. E aí, lá onde tem aquele altarzinho lá, onde Maria ali é uma fonte de água. Hoje não tem água, secou. Há 2000 anos, né? Então, mas ali tem o lugar da fonte. E a Maria estava pegando água aí. Ela morava a 50 metros daí, pertinho Maria morava ali. Ela vinha da casa dela para pegar água aí. E aí foi nesse lugar que o anjo apareceu para ela.
quando anunciou que ela ia ser mãe, né? Ia ficar grávida, mas aí ela falou, mas como ficar grávida? Eu não conheço homem nenhum, toda aquela, né? Que todo mundo conhece, mas isso foi através do Espírito Santo, então é uma coisa. Tá vendo? Aí eu estava já um pouquinho mais para cima, onde está aquela mulher de branco lá, é onde eu estava, né? Onde, que tem a grade ali. Então aí é o lugar antigo, essas pedras, é o lugar original. E a igreja, a parte de cima dela, onde reza a missa, aí também já subiu o degrau, já estava na parte de cima dela. Aí esse lugar aí, ó, dá uns 30 metros da igreja, que é o lugar onde Maria morava. Morava Maria, José e Jesus, né? E como todo mundo sabe, José era carpinteiro. Então aí era a carpintaria de José, tá vendo? Onde Jesus trabalhou de carpinteiro. Aí era carpintaria. Então, tá vendo? É tudo grutas, então eles melhoraram, mas essas pedras, tudo original da carpintaria de Jesus. Tá vendo lá? Onde ele entrava lá pro fundo, no depósito, tá vendo? É tudo onde Jesus trabalhou de carpinteiro. Era um lugar, lá na igreja não tem acesso, ó. Tem grade, não entra lá porque senta o povo. Então é aí que é onde Jesus trabalhava, onde Jesus morava, né? Tem a igreja de São José. Aquilo lá, nós entramos aí dentro, descemos uma escada e então onde é a carpintaria, o lugar original. Hoje tem essa igreja de São José, que é do ladinho da igreja da Anunciação. Então Maria saía daí que ela morava e ia buscar água naquela fonte, quando o anjo apareceu para ela. Então é tudo pertinho. Essa é a igreja de São José, é em cima do lugar. Isso aí é o Monte Tabor, onde teve a transfiguração de Jesus. Então nós estávamos indo para lá. Essa foto eu tirei dentro do ônibus, tá vendo? É um monte muito alto. Esse dia nós já estávamos em cima do monte. Tá vendo? É uma igreja também que tem uma capela em cima do monte, é uma igreja, no lugar da transfiguração. E aí é dentro da igreja, no interior. Você quer ver a altura que nós estávamos? Que altura que esse morro onde Jesus subiu a pé. Que tem que subir de carro lá, vou lá para você. Vai de jeito assim, ó. Os carros preparados, não sobe assim que não consegue. Tão alto que é. Olha a noção da altura do nível do chão embaixo que nós estávamos. A altura que é, ó, olha embaixo, olha lá de cima eu olhava a igreja, olha que altura que é. Isso aí é um caminho que nós ia indo para Jericó. As ovelhas, onde as ovelhas, os pastores cuidavam das ovelhas, né? Os pastores criavam as ovelhas, então é as ovelhas pastando, tá vendo? Até hoje ainda se conservaram os costumes de ovelhas, né? Então as ovelhinhas, tá vendo? Aqueles montes eram o Monte da Judéia, os morros da Judéia, é tudo aquela região da Judéia já aí. É uma região de deserto, já é um deserto, né? Essa é a cidade de Jericó. Vocês vão falar de Jericó, né? Então fazem muito que cerco de Jericó. Jericó é onde Moisés tirou o povo do Egito e Deus prometeu a terra prometida para eles. Para o povo que saiu do Egito, que era escravo no Egito. Então é aí, esse lugar aí, que é o lugar que tem esse monte. Monte das Tentações, onde Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, né? Sem comer, sem beber água, Jesus ficou nesse monte. E onde o diabo apareceu para ele e atentou ele. Esse é o monte que o diabo, daquele lá, ele fala bem no pico do pináculo, que fala do monte, naquele lugar mais alto do monte, que o diabo apareceu e falou, se o senhor é Deus mesmo, se você é Deus, que falam, pula daí então. Os anjos não vão deixar você morrer lá embaixo. Não foi isso que o diabo falou para ele? E onde ele retrucou para o diabo, né? Não tentará ação contra o teu Deus, tá? Toda aquela... Então aí o diabo se afastou dele. Então esse é o monte das tentações. Foi aí que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Isso aí já é em Jericó. Isso aí já não é mais lá na região da Galileia. Isso aí é em Jericó. É no lugar da terra, a terra que Deus prometeu para o povo. Tá vendo? Tem camelo. Ali é um lugar... É a cidade mais velha do mundo, Jericó. A cidade de Jericó é a cidade mais velha considerada. Até hoje não acharam uma cidade mais velha que Jericó. É essa região aí, ó. Vou tirar uma foto minha também de costa para o Monte das Tentações. Né? Aí tem um lugar, os ônibus param aí, então mostra para todo mundo, né? Aí tá vendo? Aí tem algumas condições que eles fazem, mas tem os lugares antigos. Você já viu aquela história
a história de Zaqueu. Tem até a música que fizeram de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de imposto, era um homem. Quando Jesus veio a Jericó, ele não conseguia ver. Ele queria o povo, todo mundo ali, as pessoas em volta de Jesus, a multidão, né? E ele, quando Jericó não conseguiu ver, o que Jericó fez? Ele subiu numa árvore para ver Jesus, não foi isso? É essa árvore. É essa árvore essa é uma árvore milenar, essa árvore nunca morre. Ela seca e cresce outra vez. Ela seca, nasce uma raiz. Então essa árvore também não tem, ninguém chega perto dela, que é cercada. Essa é a árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus. E quando Jesus veio o cenário querendo ver ele, o que ele falou para Zaqueu? Falou, Zaqueu, hoje mesmo, pode descer daí, que hoje mesmo eu vou jantar na sua casa. Vou dormir na sua casa. Todo mundo, os poderosos em volta, e ele foi privilegiado, né? E teve esse privilégio de Jesus ir na casa dele. Então essa foi a árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus. Aí eu estava já na estrada de ônibus, eu vi um verde lá no cilindro verde, né? E eu vi esse verdinho, tirei uma foto desse verde lá. Esse aí é o Mar Morto, já ouviu falar do Mar Morto? É o mar que não afunda. Por causa da concentração de sal, ele não deixa você afundar. Enxofre. Até falam lá, isso não. Até a guia lá que estava de lá falou, não foi comprovado, mas já foi falado, já foi lido, já foi. Mas não tem uma prova ainda, que eles só colocaram, só falam quando tem uma prova total, né? E aí que era a cidade de Sodoma e Gomorra que foi destruída. Porque aí tem muita concentração de enxofre nessa água também. E falam na Bíblia que a cidade de Sodoma foi destruída com enxofre, então aí tem muita concentração do enxofre. Então eles calculam que aí seja o lugar que foi a cidade que Deus destruiu, né? Cidade de pecado, a cidade que era. Você pode ver lá, eu tô lá, mas o cara, você joga o corpo para trás e joga você para trás. Isso é um gordão, tá? Como é que tá boiando? Ele não afunda, ó. Tá vendo? Nem que você quiser afundar, você não afunda. Só você ficar de pé, aí você vai entrando, vai. Mas você esticar o corpo, um abraço. Joga você para cima. Então esse é o Mar Morto. É a parte, esse braço de mar aí, é a parte mais baixa do planeta Terra. Esse lugar aí. Não tem lugar mais baixo que se possa circular. Em todo o planeta não existe. Esse é o lugar mais baixo que existe. Do nível do mar e tudo. Tá vendo isso aí, ó? Esse lugar aí, ó. Esse é um lugar que me comoveu muito, muito. Esse é o lugar, você falou de Lázaro, né? Jesus morreu, Jesus gostava muito de Lázaro. Ele veio e ressuscitou Lázaro. Não conhece. Né? Lázaro foi ressuscitado. Então nós estamos dentro da casa de Lázaro. A casa de Lázaro conserva uma capela do lado, né? Foi feita uma missa aí. Aí a casa de Lázaro. Aí que Lázaro, Marta e Maria, que eram os 3 irmãos, moravam. As coisas que Marta e Maria trabalhavam com roupa, então tinha essas ferramentas que eles trabalhavam, entendeu? Tem um moinho que lá, aí também é a igreja. E, sabe o que eu me emocionei muito aí? Nós estávamos fazendo uma missa aí, o padre que estava fazendo uma missa, e aí que Lázaro foi ressuscitado, né? Então a missa aí era a missa da ressurreição. E no dia dessa missa aí estava fazendo um mês que eu tinha perdido a minha irmã. Entendeu? Eu estava de luto praticamente. E eu comentei com o padre que eu tinha perdido uma irmã nova, né? E ele falou a missa inteira sobre a minha irmã aí, no dia da ressurreição. Na missa da ressurreição, entendeu? Então ele falou dela, entendeu? Então para mim foi muito forte. Foi muito difícil, sabe? Segurar a barra foi difícil para mim. Então, em toda a casa de Lázaro, tá vendo? A casa de Lázaro, o único que se encontra de pé ainda é a casa de Lázaro. Jesus andava tudo por aí, ó. Ele não saía da casa de Lázaro. Tá vendo? Casa de Lázaro. Esse é o moinho que trabalhava com azeitona, então. Tá vendo? Tudo Lázaro trabalhava. Essa é uma visão que eu tinha da cidade de Jerusalém, do hotel. Eu não conseguia dormir, porque você fica emocionado. Puxa, pensar, eu estou em Jerusalém, entendeu? É uma coisa que tá dura da ficha cair, né? Então meu quarto era o 7º andar e tinha
uma plataforminha além de fora. Então ficava a visão que eu tinha de Jerusalém à noite. Eu não dormia, não conseguia dormir, acordava 3 da manhã e não dormia mais. Então daí eu tinha umas fotos de Jerusalém, tá vendo? A cidade, a visão que eu tinha de lá. Então essa é Jerusalém, a cidade mais nobre de Jerusalém. Aí também aí já é Belém, onde Jesus nasceu. Essa é a igreja da Natividade, onde Jesus nasceu. Então construiu essa igreja, né, que é bem antiga, e ela não é uma igreja cuidada, é uma igreja, tá vendo? É uma igreja que mostra como que ela é, tá vendo? Antiga, não tem, engasou tudo bonita, tudo enfeite, essa não. Entendeu? Parece uma coisa velha. E é assim, onde Jesus nasceu. Aqui tem aí vai mostrar como era o terreno antigo, embaixo, né? É a igreja. Essa igreja do lado dela é a igreja de São Jerônimo, ou também foi, nós rezamos uma missa aí. E esse lugar, tá vendo? A igreja ainda. E esse lugar aí, ó, aquele altar, lá embaixo daquele altar é o lugar da manjedoura, onde Jesus nasceu. Ali desce uma escada de embaixo e se chega lá, tá vendo aí, ó? Tá vendo que é uma estrela, onde eu estou colocando a mão lá, tá vendo? Que é uma estrela de prata, tá vendo? Uma estrela, tá vendo? Tá vendo os braços da estrela? Ali é o lugar exato que Jesus nasceu, na manjedoura. Então, lógico que não tem manjedoura, né? Não tem mais, hoje construiu a igreja. Mas a estrela de prata está no lugar exato que Jesus ficou deitado. Então puseram uma estrela de prata. Então, todo mundo coloca a mão lá, tá vendo? Eu também, como sou bobo, coloquei a minha mão, né? E só que você não viu que interessante? Pra você poder colocar a mão nela, você tem que ajoelhar. Se você não ajoelhar, você não consegue colocar a mão na estrela. Tá vendo? De pé você não coloca, agachar você não coloca. Você ajoelhou, você tem acesso à igreja. Então foi o que passaram para nós lá, tá vendo? Esse é o lugar do nascimento de Jesus. Esse é o lugar do nascimento de Jesus. Aí eu tiro a foto de uma mulher colocando no nosso grupo, tá vendo? Então, esse é o lugar do nascimento. Aí eu pro lado de fora da igreja, da Natividade. Eu aí, nesse lugar, eu encontrei uma irmã que trabalha lá, mora lá, aqui de Cambará. Você entendeu? Olha que coisa. Que mundo pequeno, né? Que mundo pequeno. Ela chorou demais, sabe, quando me viu. Nossa, foi. Ela mora a uns 50 metros ali, tem uma rua que desce, tem uma casa deles ali, entendeu? Ela trabalha lá. Incrível, rapaz. Isso ainda está no restaurante beduíno, que pessoa que morava no deserto. Então os filhos vieram para a cidade e tem restaurante, mas tudo de lona, tá vendo? Então é uma coisa milenar. Então a gente fomos almoçar lá. Então vai ver que é tudo de lona, tá vendo? E quanta comida, Ney? Horrível. Horrível. Ah, ó, tá vendo os caras beduínos, tá vendo? Eu não costumei comer lá de jeito nenhum. Esquisita demais. Saudade do arroz e feijão. Não tem arroz, não tem feijão, não tem nada disso. É uma comida tudo esquisita. Tem muita verdura, tem muito. Frango tem. A única coisa que eu consegui encontrar é frango. Mas o resto, meu filho,